Falar do Galo? Vamos falar do Atlético? Torcedor atleticano tá aqui. Eu quero o Sampaoli. Sampaoli foi descartado, gente. Entre essas coisas, muita gente fala assim, mas o Zubeldia tem o mesmo comportamento. Não tem, não. Você se engana. Porque o Zubeldia não saiu na porrada com ninguém. Não. Membro da comissão técnica não bateu em jogador. Sim. Você lembra no Flamengo? Deu uma confusão e depois o Gerson moeu o cara na pancada? Exatamente. O Zubeldia não é um treinador que eu gosto, não. Eu acho o treinador fraco, acho que não tem a menor condição, inclusive, de dirigir o Atlético. Só dirigiu time pequeno, quando pegou um grande, que foi o São Paulo, um desastre. Tanto que a gente está elogiando aqui o Crespo, que pega o time com muitos desfalques e modifica completamente. Mas em termos de comportamento, o Zubeldia é o padre Marcelo Rossi, perto do São Paulo, São Paulo. Ele tem aquele descontrole na beira do campo, gosta mais de cartão que a minha ex, mas com os jogadores, com a diretoria, com o pessoal que trabalha ali no dia a dia com ele é bem tranquilo. É que realmente durante o jogo ele se transforma e é um erro, é um equívoco. Imagino ele, por exemplo, se for contratado pelo Atlético, falando para os jogadores, para o Hulk, por exemplo, que não pode tomar cartão, que tem que se controlar. Imagina como é que ele vai falar isso para os jogadores. Fala, pessoal, toma cuidado com o cartão, não se controla, porque se ele toma cartão todo dia, você é capaz de ele estar suspenso e tomar um cartão. Então, assim, eu tenho minhas restrições várias com relação ao nome do Zubeldia, mas em termos de comportamento, de modo geral, ele é o padre Marcelo Rossi, perto do São Paulo. Pois é, agora é o seguinte, Cláudio, o torcedor atleticano, ele tá na expectativa, querendo saber aí os detalhes sobre esse novo treinador. Tá mais ansioso do que criança em véspera de Natal, Cláudio, um abraço! Alô, Romano, boa tarde a você também, todos do Bastidores Domingão aqui em Salvador. Já teve chuva pela manhã, agora o sol abriu, 27 graus, tá calor na capital baiana. E o Atlético, o assunto antes do jogo contra o Vitória, todo mundo querendo saber aí o novo treinador. Por enquanto não há definição, a diretoria do Galo fazendo os contatos aí nos últimos dias. Tem alguns nomes na mira e entre esses nomes, o Pedro Martins, técnico português que hoje está no Algarafa, é um nome que agrada bastante porque vem de trabalhos longos e o Atlético quer um projeto, tem uma ideia de trabalhos mais longos, ultimamente até não vem conseguindo, né, o Galo, com o Cuca. Lá em 2021 a ideia é de que ele permanecesse mais tempo, na época o Cuca saiu. Aí o Atlético tentou outros técnicos, vieram argentinos, Cudê, Milito, mas a turma não está conseguindo ficar muito tempo. A ideia da SAF do Atlético é um trabalho mais longevo, mas o Pedro Martins, que inclusive foi citado, né, pelos colegas do Globoesporte.com na última sexta-feira, ele está empregado. Tem uma multa rescisória para a saída dele, mas é um nome, sim, que agrada bastante. Ontem à noite a gente trouxe que o Atlético tem também o Zubeldia, argentino, que estava no São Paulo, como um desses nomes. Eu pude apurar agora há pouco que ele não é o primeiro da lista, mas também é um técnico que encaixa no perfil da SAF do Galo. Logicamente, a diretoria está trabalhando em um outro nome que pode ser, inclusive, o Pedro Martins, inicialmente. E é bom destacarmos mais uma vez que o Sampaoli não será o técnico do Galo. Ele não encaixa neste perfil da SAF do Atlético. Não tem trabalhos longevos. No Flamengo ele teve um trabalho ruim, né? O último dele aqui no Brasil. No Galo também. Apesar do time ter ficado numa boa posição no Campeonato Brasileiro, muitos pontos negativos do Sampaoli e sua comissão técnica. Então, vamos aguardar, Romano. Por enquanto, o torcedor vai ter que ficar aí nesta ansiedade, né? Controlando a ansiedade, porque o martelo não foi batido, não tem nenhuma negociação definida com o treinador. O que é lamentável. Porque o relógio está correndo, o Atlético não tem tempo para ficar analisando nome do treinador. E aí tem o outro lado dessa moeda. Porque é o seguinte, você não pode errar, ela. Não. Você não pode errar, você tem que ser assertivo, tem que ter rapidez e assertividade. O Hulk falou ontem aqui na Tom do Bate-Bola.
pediu que a diretoria tenha pressa, em outras palavras, né? Agilidade para contratar esse treinador o mais rápido possível. Aí é que é o problema. É um grande problema porque realmente você não tem grandes opções, meio de temporada. Você tem alguns bons nomes que estão empregados, outros que estão lá fora e são muito caros. Os que estão disponíveis não agradam. Então, assim, você tem aí várias dificuldades. Agora, uma coisa a gente tem que falar, né, Romano? O time do Atlético não convence, não joga bem há muito tempo. Talvez até depois do Campeonato Mineiro, com exceção à eliminação na Copa do Brasil nos confrontos contra o Flamengo. Então é natural que até antes de tomar essa decisão com relação ao Cuca, né, que ela já pensasse em algum nome, né, especulasse algum nome para que não chegasse num momento como esse, ficasse meio que de mãos atadas, né? Porque se não tinha convicção no trabalho dele, você já tinha que ter plano B, C e D. No Campeonato Brasileiro, uma vitória nas últimas 7 rodadas, né? Mesmo nas Copas, você vê que, sabe, tá passando com dificuldade ali. Sul-Americana classificou em segundo, depois ganhando os pênaltis do Bucaramanga, contra o Godoy Cruz, que foi menos complicado, mas sem jogar grandes partidas e tal. Então você já tem um contexto ali. Bom, se acontecer o pior, quais são as nossas opções, né? Talvez até Caixinha e Zubeldia já estivessem no radar, mas como a repercussão foi muito ruim, né? Foi muito ruim, né? A opinião pública praticamente rejeitou esses nomes. Aí talvez eles tenham que pensar em outras opções. Fato é que o tempo tá sendo um inimigo do Atlético, porque ele precisa apresentar esse nome. Olha, seria para segunda-feira, seria o ideal, né, Romano? O que eu sei é que tem uma divisão, né, de... O Zubeldia não seria unanimidade. Não. Dentro da diretoria do Atlético. Não seria unanimidade. Mas aí é que eu não consigo entender por que então você já não pensou num plano B se não tinha convicção no trabalho do Cuca. É verdade. Eu acho que essa é a questão. Agora, vou falar que não é um trabalho simples de você trazer um nome agora que entenda do futebol brasileiro, que entenda essa realidade que o Atlético está vivendo, com uma decisão já na semana que vem, né, na outra semana, de Copa do Brasil contra o seu maior rival, com jogos decisivos da Sul-Americana, buscando uma recuperação no Campeonato Brasileiro, porque muita gente fala assim, mas o brasileiro é terceira opção, e eu acho que em alguns momentos foi mesmo. Só que se dá uma zebra na Sul-Americana, agora na Copa do Brasil, tá muito complicado. Você tem que buscar uma vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Não tem outra alternativa. Você imagina esse elenco, o investimento que foi feito no Atlético para essa temporada e ficar de novo fora da Libertadores, né? Seria um prejuízo gigantesco, né, Romano? E parece que não aprendeu com a temporada passada, que brigou até a última rodada para não cair, né? Vamos ser sinceros, o Atlético parece que não aprendeu. Você conhece o aplicativo da Pizzaria Mangabeiras? Então baixe nosso aplicativo ou faça seu pedido pelo WhatsApp. Tem uma pizza gigante na sua primeira compra por apenas R$ 69,00 mais a taxa de entrega. Baixe pelo Play Store ou chame o WhatsApp 3211-1777 e faça o seu pedido. Ô Claudão, hoje tem jogo importante. É jogo em que o Atlético precisa da reabilitação. Como chega o Galo para enfrentar esse Vitória? Sim, o Galo jogou aqui, Romano, no Barradão 17 vezes na história e foram apenas 4 vitórias, 3 empates e são 10 derrotas ano passado mesmo. O Galo veio aqui muito desfalcado. Na época, comando do Gabriel Milito, o Atlético perdeu para o Vitória por 4-2. Há uma expectativa de um bom público para mais de 20 mil torcedores no Barradão, mesmo o Vitória tendo recebido uma goleada daquelas, né? Uma goleada pesada de 8-0 para o Flamengo. O torcedor aqui está vendo o time na zona do rebaixamento e vai tentar empurrar o time da casa. E o Galo, que tem o Lucas Gonçalves no comando hoje, os atletas também chamando a responsabilidade, porque agora o Cuca saiu, os jogadores precisam se resolver, né? Aí eles também precisam aumentar o nível e hoje o Galo deve ter uma formação parecida do clássico
pode até ser idêntica. Vamos ver, né? O que pensa aí o Lucas Gonçalves para esse jogo, se ele vai apostar no Dudu mesmo, se vai com outro atacante por ali, o Rony ou até o Reinier. Nas demais posições, não deve fugir do time que até jogou bem o primeiro tempo do Clássico contra o Cruzeiro, Romano. Não tem como fugir, não tem jogador tá machucado e não tem como fugir também desse resultado positivo. Não pode nem sonhar em empatar. Embora a gente tenha ouvido aí o Claudião, né? A torcida do Vitória tá empolgada, porque pelo menos em casa são 5 jogos sem perder, né? O Vitória só perdeu 2 vezes como mandante, uma pro Santos, outra pro Flamengo. Então pelo menos em casa o Vitória tem correspondido e mais, né? Os jogadores querem limpar essa barra, porque perder de 8-0 não é todo dia, né? Nossa, mãe. É uma vergonha, caiu o treinador, o Carille. Enfim, eles estão devendo e estão devendo muito. Tem um retrospecto recente positivo contra o Atlético. O Vitória, como mandante contra o Atlético, vem de 3 vitórias seguidas, né? Então, claro que a torcida acredita e acredita muito. O Vitória, com um resultado positivo hoje, pode sair da zona do rebaixamento, mas é evidente que em condições normais o Atlético é mais time, muito mais time, né? Então vamos ver, inclusive, como será o comportamento dos jogadores, né, Romano? Estou muito curioso, para falar a verdade, com a saída do Cuca, né? Porque se realmente o Cuca estava sem ambiente, sem ideia, sabe? Não tinha condição de continuar, como para muita gente foi isso que aconteceu, talvez mude o astral, mude o ânimo, mude a motivação, sabe? Então eu estou muito curioso para ver qual será a resposta do Atlético para a saída do Cuca e também para a derrota no Clássico. Saber se o negócio vai melhorar, se o jogador vai começar a sorrir, né? É isso aí. Tem jogador que às correr vezes mais. correr mais, é bom para um campo de observação.